Amém. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui meio tremendo, meio nervoso. Vocês estão sentadinhos aí, né? Mas quando o pastor Samuel me desafiou a trazer essa palavra hoje, né? Eu até tentei, né, mudar a ideia dele, né? Conversei, falei, pastor, tem certeza? É tão bom ouvir o pastor Júnior ministrar, um homem de Deus, né? Seria tão bom a gente ouvir 2 domingos seguidos o pastor Júnior, né? Orei, Senhor, muda a mente do pastor, fala com ele, mas não teve jeito. Tentei falar com a minha esposa, ver se pelo menos ela me dava razão. Ela falou assim, mandou aquele emoji que dá uma risadinha no WhatsApp, assim. Daí ela falou assim, deixa Deus te usar, né? Então, que seja assim, né, que o Senhor possa me dar graça, que é uma coisa tão séria, né, falar com a igreja do Senhor, tá? E eu queria orar, né, para a gente começar, né? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, Senhor. Que ambiente abençoado da Tua presença, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença, Pai. Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, Pai, e é isso que nós sentimos nessa manhã. Fala conosco, fala a cada coração, Pai, que o Senhor possa me usar pela Tua misericórdia, Senhor, para trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós te entregamos esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está no mês da família, então, né? Um mês em que a gente é desafiado a falar desse tema tão importante, né? Como é um assunto que ele é precioso para o Senhor, né? O Senhor começou tudo com uma família, lá no início, né? E todo o projeto dele, tudo aquilo que Deus faz, né? Ele passa pela família, né? Ele quer usar as famílias, ele quer fortalecer as famílias, e a gente precisa estar muito atento nesse tempo, né? A gente precisa estar muito atento aos sinais, né? Você percebe quando você não está legal, você percebe quando a sua família tem algo que não está legal, e a gente precisa estar atento porque o inimigo é astuto, né? Qual que é o objetivo do inimigo? Eu anotei aqui. O objetivo dele é enganar, desestabilizar, dividir, enfraquecer e destruir. Aos poucos ele vai minando a família para que lá no final ele possa destruir e cumprir o propósito dele, né? E foi assim desde o início, né? Mentiras, dúvida e engano são as suas estratégias. Mas a gente quer falar hoje sobre o resgate da família, né? Então o título da palavra é Resgatados para Resgatar, tá? E nós vamos falar sobre a história de uma família, e em especial aí uma mulher que teve um posicionamento em Cristo e ela viveu essa restauração, né? A nossa igreja tem um chamado de restauração e vida, e é sobre isso um pouco que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou citar 2 exemplos aqui, Gênesis 3, do 1 ao 5, que quando a gente fala que foi assim desde o princípio, a gente voltando na história, a gente percebe qual foi a estratégia de Satanás lá no início, para tentar, lá no começo, já destruir os planos do Senhor, né? Ele tinha caído, né? E ele queria fazer algo para destruir o plano que o Senhor tinha para a humanidade, né? Como ele não alcançou o lugar que ele queria, né? Um lugar de ambição, e ele caiu, então ele quis se voltar contra Deus e destruir o que Deus havia construído, né? E lá em Gênesis 3, de 1 a 5, né, ele fala assim, esse eu vou precisar ler aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então a estratégia foi o quê? Lançar dúvida, lançar um engano, uma mentira,
para que o homem desacreditasse da fidelidade de Deus e tentasse resolver da sua maneira, né? Que ele não esperasse o tempo certo, né? Que ele não esperasse a vontade do Senhor se cumprir. E um outro exemplo que a gente tem é lá em Mateus 4, quando Jesus é levado para o Jordão e é batizado, em Mateus 3, o que o Senhor fala para ele quando João Batista batiza ele? Esse é o meu filho amado, né? Então o Senhor vai lá e afirma a identidade de Jesus e na sequência ele é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás. E o que Satanás tenta fazer aí em Mateus 4? Ele diz ali o quê? Se és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E aí ele ousou um pouco mais, né? Porque o inimigo ele conhece a palavra, né? Então ele citou lá uma passagem, né? Uma passagem que fala de Salmo 91, do 11 ao 12. Então o inimigo foi lá e falou para Jesus, se você é o Filho de Deus, no anterior, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então o inimigo ele é tão astuto, que ele chega a citar a palavra, para tentar Jesus, para tentar tirar ele do caminho. E se a gente avançar um pouquinho mais no texto, você vai perceber que daí ele leva Jesus para um outro lugar, e ele fala, ó, eu te darei todos os reinos da terra, se você prostrado me adorares. O que ele estava oferecendo para Jesus ali? Um atalho, né, para que Jesus alcançasse a majestade, mas sem passar pela cruz, né? Então Jesus tinha um propósito para seguir ali, que o Senhor tinha colocado para ele, mas Satanás vem ali com mentiras e mudando até contextos da palavra, e ele tenta enganar Jesus, né? Então, por isso que eu falei ali no começo, que a gente precisa estar muito atento, né? Porque as situações do dia que vão surgindo, seja em casa, seja no trabalho, seja em meio aos amigos, seja aqui na igreja, né? Elas tentam criar, às vezes, alguma confusão, e se a gente não estiver atento, a gente cai naquilo que o inimigo quer fazer, né? Então, se Satanás tentou Jesus, quanto mais ele vai tentar fazer com a gente, né? Então, a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Então, não sei como é que você chegou aqui hoje, como é que está o seu momento de vida, o que você está vivendo, se está tendo alguma turbulência aí no seu casamento, se está tendo uma turbulência no seu trabalho, né? Às vezes você está enfrentando uma situação difícil, o que está acontecendo? Mas a gente precisa, o que a gente acabou de cantar aqui? Eu não posso viver por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, né? Depois foi cantado que eu preciso estar com os meus olhos fixados no autor e no consumador da minha fé. Então a gente vai falar sobre a história de Ruth, né? E é uma mulher que passou por isso, né? E Deus tem falado ao meu coração sobre a história dessa mulher. Então em Ruth 1, do 1 ao 5, fala assim, de vez em quando vocês falam um amém aí, para me motivar aqui, tá? Não deixa eu falando sozinho aqui, tá? Nos dias em que os juízes governaram Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e seus 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, né? Então, imagina você, eles saem de Judá, lá da terra deles, até mostra o mapa para mim, por favor. Eles saem da terra de Judá, que é aqui do lado esquerdo,
é o mapa atual, tá? Não é um mapa top aí que vocês têm por aí, mas é um mapa para a gente ver. E o da direita é o mapa da época. Então, eles saíram de Judá, que hoje é ali o território de Israel, e eles foram para Moabe, que é hoje o território da Jordânia, tá? Então, eles se deslocaram por quê? Porque estava tendo fome ali, e eles foram para uma outra terra, como estrangeiros, para poder buscar o sustento. E daí acontece tudo isso, já estavam numa situação difícil, e daí o esposo e os 2 filhos, né, cerca de 10 anos depois ali, já estabelecidos, né, a vida já deveria estar mais estável, os 2 filhos morrem e o marido também. Então imagine a situação de Noemi e imagine a situação das noras dela, o que aconteceu. Né? Então, o que era a terra de Moabe aí, só para a gente contextualizar? Por vezes ela era inimiga de Israel, era uma região montanhosa, então, como eu já falei, localizada ao leste ali do Mar Morto, onde hoje é a Jordânia. A sua origem é fruto de um relacionamento de incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Ele mandou os anjos lá para tirar Ló e a sua família. E na hora de subir, de fugir, a mulher de Ló contrariou a orientação de Deus, olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? E a partir daí, Ló continuou com as suas 2 filhas. Se esconderam numa região ali, tinha cavernas, montanhas e tal, né? Mas o conceito deles é que não haveria mais nenhum homem para elas continuarem a família. E aí aconteceu esse incesto, onde as filhas embriagam o seu pai, tem relação com ele, e dali nasce Moabe e o seu irmão. E dessa relação aí complicada, cria-se um problema, né? Eles são inimigos de Israel, mas é aí que Noemi e a sua família acabaram chegando para buscar a provisão. Os filhos se casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa, e aí acontece tudo o que aconteceu, eles falecem, elas estão sozinhas ali, né? Então, você olhando para essa situação, você pensa o quê? E agora? Tinha tudo para dar errado agora essa família. Já estava complicado, agora complicou mais ainda, né? E às vezes a gente está numa época, numa situação em que você fala, olha para você mesmo, né? Não é só lá em casa que a gente tem problema, acho que na casa de vocês também tem, e daí você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Não estou vendo saída, né? Tem tudo para dar errado a situação, eu não estou enxergando a solução, né? E eu lembrando assim da minha história lá para trás, né? Na minha infância e tal, eu já falei uma vez aqui, mas contar resumidamente, eu tive assim muito pouco referência de pai, assim, né? A gente não tinha não era um ambiente, uma casa evangélica, né? A minha mãe, uma guerreira, uma bênção, muitos de vocês conhecem ela, de vez em quando ela está aqui, né? Na igreja. Mas o relacionamento com meu pai, eu lembro muito pouca coisa, assim, do que eu vivi, né? Eu fico tentando lembrar de alguns lances, assim, algumas coisas assim, mas não consigo, assim, lembrar de muitas coisas. Então, não tinha, assim, uma referência do que era ser um pai, do que ser um homem de família, né? Aquilo que a gente vem sempre tentando ensinar. A gente vem tentando ensinar para os nossos filhos, de acordo com o que a gente está aprendendo, né, com o Senhor Jesus. E até um dia em que a gente tinha uma situação de bebida assim, bem complicada em casa, né? Meu pai sempre embriagado, né? A gente saía para trabalhar, deixava ele lá, ele ficava caído lá no corredor de casa, e a gente ia trabalhar e voltava, situação complicada, né? Até o dia em que eu cheguei em casa e tinha uma situação estranha, né? Eu percebi que tinha um clima meio esquisito, meus tios lá também, não estava normal o negócio, e aí foi colocado para nós, ó, o seu pai tentou agredir a sua mãe, né? E a partir daquele momento nada mais foi normal na nossa vida, o que já não era, né? Então, o que eu lembro da cena, assim, eu, a minha mãe, o meu irmão, na rua, indo para a casa da minha tia, para a gente passar a noite lá. E aí virou a nossa vida de cabeça para baixo, né? Então, essa é uma lembrança de algo onde você pode pensar, e agora? Agora está tudo perdido, né? Agora a coisa ficou feia. Então, eu lembrei disso, né, quando estudando a vida de Ruth. Mas o Senhor, Ele sempre tem
né, uma forma de nos resgatar, e é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Então, assim, como não dá tempo, amém, isso aí, gente, fala um amém aí. Como não dá tempo de falar muito aqui, eu vou dar uma corrida, tá? Mas, assim, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, alguns anos depois, né? Quem anda com a gente sabe da nossa história, o Senhor foi resgatando, e o Senhor me deu, então, apesar de eu não me achar capaz, né? A gente nunca é capaz, é só em Jesus, né? Mas o Senhor me deu uma família, tanto natural como espiritual. E como eu gosto muito de foto, né? Eu queria mostrar umas fotos aí. Eles falaram que não era para mostrar, mas eu vou mostrar. Aí, ó. Então, Senhor me deu uma família. A minha esposa me conhece, ela me deu um pacotinho desse para trazer aqui em cima. Se eu chorasse, já está aqui o lencinho. Então, aí eles estão menorzinhos, aqui eles já estão um pouquinho maior, né? Mas assim, daquilo que era para dar tudo errado, hoje a gente vive uma vida de família. Você é grato pela sua família? Você pode dar um aplauso para o Senhor pela sua família? Amém? Glória a Deus. Mas o Senhor nos deu também uma família espiritual, né? Mostra outra aí. Olha, ó. 14 de fevereiro de 2006. Acho que é a primeira foto que existe da igreja de Cascavel. A primeira foto da igreja, quando eles chegaram para construir o primeiro lugar, para reformar, né? Quem está com a gente desde o começo, lembra o fervo que foi. O Tiago está ali, pequenininho, né? A Mari ainda não estava, né? Mas, assim, pode mostrar a outra. Aí. E a gente foi vivendo coisas e a gente conheceu uma paternidade espiritual que você conhece quando você começa quando você começa a andar com o Senhor Jesus, né? E a gente começou a desfrutar disso, a ser ensinado, a ser corrigido, a andar com os irmãos, né? Você aprende que existe um jeito, né? Quando o inimigo vem e quer te dizer o contrário, o Senhor vai lá e diz, não, aqui tem um jeito, né? E é sobre isso que a gente quer falar, tá? Nós vamos lá para Ruth 1, do 6 ao 11, tá? Porque nós passamos por muitas dificuldades aqui, né? O pessoal que anda com a gente sabe, desde o nascimento do Pedro, uma série de coisas, né? E os pastores e a igreja nos acolheram, nós não éramos daqui, né? Dormimos na casa de pessoas que a gente quase nunca tinha visto na frente, né? E até na minha conversão eu falava assim, nossa, mas parece que eu conheço esse pessoal faz tanto tempo, né? Mas o corpo de Cristo, ele é assim, né? Aqui tem muita gente, e eu me considero assim próximo de muita gente aqui. Alguns estão chegando agora, eu não conheço direito, mas é assim que você vai se integrando, tá? E o que aconteceu com Ruth? Ruth 1, do 6 ao 11. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, lá em Judá, de volta lá na terra deles, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Né? Então, Noemi viu o esforço delas, mas ela entendia que ela não poderia oferecer nada que fosse, assim, dar um futuro e uma esperança para as duas noras. E ela tentou convencer, né? Mas o próximo slide diz o quê? Ruth 1, do 14 ao 18 e o 22. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi para Ruth. Você deveria fazer o mesmo, né? Então,
Orfa, uma das noras, realmente pegou aquela palavra de Noemi e falou, então tá, vou voltar para o meu povo, vou tentar seguir a minha vida. Mas Ruth bateu o pé ali e falou, daqui eu não saio. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Né? Existe até uma música, né? Um louvor assim, bem especial, até toca em casamento, né? Que fala sobre essa passagem aqui. Então, ela está declarando ali que, além dela querer a vida junto ao povo de Noemi, ela queria o Deus de Noemi. Ela estava enxergando algo de diferente ali. Tá? Então, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Então, elas voltaram para Belém e estava começando o período das colheitas. Tá? Então, eu pensando assim, Ruth tinha todos os motivos, naturalmente falando, para dizer, eu agora vou cuidar da minha vida, eu vou viver, tentar consertar o que aconteceu, e eu vou cuidar de mim, né? Ela poderia se isolar, ela poderia se retirar, mas ela conseguiu ali, olhando para o Senhor, ela conseguiu mudar de posição. Então, eu pensei, a gente, às vezes, começa a se isolar. Por isso que eu falei que a gente precisa estar atento aos sinais. Será que eu estou começando a me isolar, me esconder num cantinho? Será que eu estou baixando os olhos quando um irmão passa para mim, porque eu não quero nem conversar, nem puxar assunto? Tipo assim, eu estou me auto-prejudicando, né? Só que às vezes o inimigo coloca uma mentira no seu coração e você assume aquele lugar e você começa a se isolar. E é o que a gente falou lá no começo. Ele quer te isolar para te enfraquecer, para te destruir, né? Mas Ruth conseguiu fazer o contrário. Ela usou de compaixão com a sua sogra, seguiu a fé e buscou a vontade de Deus. E a gente não está falando aqui só de igreja. A gente está falando de vida em casa. A gente sabe como é que é em casa. Em casa, a gente não esconde nada. Lá você é quem você é. No trabalho, né, às vezes você tem uma posição de autoridade lá e você age de uma forma arrogante. Ou às vezes você está numa posição subordinada a alguém e você acaba sofrendo algumas coisas daquela pessoa. Então, dificuldade tem para todo mundo, em todo lugar, né? Mas, assim, nós não estamos falando só de grandes coisas. A gente vai sofrer com essas mentiras do inimigo sobre nós, tentando falar assim, a situação está difícil, não tem jeito, desiste, né? O que a mulher de Jó falou para ele? Abandona esse Deus e morre, né? Então, assim, em vez da pessoa estar ajudando, além de ter o inimigo, ainda às vezes existem pessoas que vão tentar fazer isso com você. Mas o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra, né? Então é essa certeza, essa convicção que eu tenho que ter, porque depende a situação que a gente estiver passando, se nós não estivermos firmados na rocha que é Jesus, nós não vamos resistir. É por isso que acontece tanta coisa complicada hoje em dia, cada vez mais está acontecendo, né? Então, mas é no pequenininho, aquela coisinha dentro de casa, alguma coisa assim, né? E a gente vai poder ser usado, né? Quando resgatados por Jesus, nós vamos poder ser usados para resgatar a nossa casa. Esse é o título da palavra, resgatados para resgatar, né? Então, nas pequenas coisas, não só nas grandes, né? E eu queria contar um episódio que aconteceu essa semana sobre isso. Quem anda com a gente aí, sabe que a gente estava orando por uma transferência, né? Que eu estava trabalhando mais longe, aí, a 150 quilômetros, aí passava quase a semana fora de casa, né? Os irmãos não aguentavam mais pedir, sabe quando no final da célula pede quem quer oração? Daí lá vinha o Alexandre com a oração. Ora pela minha transferência, né? E tal. E quero dizer para vocês que quinta-feira aconteceu, tá? Glória a Deus. Agora
Agora quem está preocupada é minha esposa. Ela falou, vou ter que aguentar você todos os dias em casa agora. Então, mas aconteceu algo, porque daí eu fui me despedir das pessoas lá, né, na cidade onde eu estava, e tinha algo assim me incomodando que eu precisava passar no hotel onde eu fiquei 3 anos, que eu não aluguei nada lá, que eu queria essa liberdade de poder ir e vir o dia que eu quisesse para cá, né? Tinha dias que eu estava lá à tarde, o senhor me incomodava, eu falava, quer saber de uma coisa? Eu cancelava a reserva e falava, estou indo para a estrada. Daí, às vezes, eu chegava de surpresa, às vezes, não, né? O que você está fazendo aqui e tal? Não, deu vontade de eu vir para casa, eu vim para casa. Daí, no outro dia, de manhã, voltava. Mas daí, o senhor estava me incomodando para eu passar lá no hotel para me despedir da proprietária, né? O pastor Júnior conhece, né? Ele que me indicou lá o hotel. E deu certo, falei com ela. E quando ela chegou, já veio, me abraçou, tudo, né? Porque eles foram uma bênção, um instrumento do Senhor na minha vida, nesses 3 anos, né? E ela falando assim para mim, ela falando, você tem uma luz, é fantástico, assim, tem você e mais 3 hóspedes. Daí eu fiquei tão feliz, falei, que legal, né? E a gente sempre ministrava o coração dela, né? Depende do que se falava lá na recepção, tinha alguma situação assim. Daí ela falou assim, vem aqui ver um negócio no refeitório. Daí me levou lá, ela falou assim, você viu que nós instalamos uma Alexa no refeitório? Daí eu falei, não vi não, porque a última vez que eu fiquei aqui foi quarta de manhã. Ela falou, é que a gente instalou na quinta-feira, daí você não viu. Daí ela me levou lá, mostrou a Alexa, ela falou assim, agora só vai ter louvor aqui no refeitório. Falei, glória a Deus, que bom. Dela olhou para a moça da recepção e falou, você já configurou? Ela falou assim, não deu tempo de fazer a playlist ainda, mas eu vou fazer. Daí ela falou assim, e agora sabe o que vai ter aqui no hotel também no corredor? Vai ter um quadro, ali onde entra para o refeitório, ali tem uma esquininha ali, uma parede, vai ter um quadro aqui com versículo. Daí, sabe depois que você me mandou ler aquele versículo lá, aquele dia, eu olhei para ela assim, mandei ler o versículo, ela falou, lembra aquele versículo que fala de olhos, de ouvidos? Eu falei, 1 Coríntios 2:9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? É um versículo muito especial. E eu falei para ela um dia, porque a gente estava conversando sobre uma situação, ela desanimada com algumas coisas, e ela falou assim para a mulher da recepção, anota aí, 1 Coríntios 2:9, que ela tinha esquecido o versículo. Eu vou colocar agora versículo nesse quadro, e toda semana vai ter um versículo diferente. Daí eu falei, Senhor, eu orando tanto tempo para entender o que é que eu estava fazendo aqui nessa cidade, e daí hoje na hora de ir embora, o Senhor me mostra, né? Por isso que as lutas da gente, elas têm o tempo certo para terminar. Não é o nosso tempo, né? A gente ouve, faz parte do processo. Mas quando você está passando pelo negócio, não é fácil, né? Você fala amém, amém, mas você continua orando, né? Senhor, me tira daqui, né? Mas eu fiquei tão feliz porque quando a gente é resgatado para resgatar, né? E assim, pequenas coisas. Não quer dizer que a gente vai, vou fazer algo, sei lá, né? Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa gigante, né? Não, é no picadinho, é pequenas coisas, né? Então eu fiquei tão feliz e até me perdi aqui, peraí. Daí o que a gente tem que orar em meio às lutas, né? Eu lembrei de quando Josué, né, Deus chegou para Josué e falou assim, agora é contigo, né? Ele que ia assumir o lugar de Moisés, né? Imagina você chegar, assumir o lugar de Moisés, né? O pastor me convidou para vir aqui ministrar, eu quase morri 2 semanas. Imagina ele, né? Ele assumiu o lugar de Moisés. Mas o Senhor falou o que para ele? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a gente precisa alcançar esse lugar de saber de quem nós somos filhos, né? Porque o inimigo vai tentar o tempo inteiro nos convencer do contrário, né? A gente sempre ouve isso, né? É uma coisa que a gente ouve muito na nossa caminhada cristã, mas a gente não coloca isso como uma verdade no nosso coração, a gente volta a duvidar, né? E a gente precisa ter certeza disso.
Vou caminhar aqui para Ruth, número 2. Havia em Belém um homem rico, aí começa a mudar a história de Ruth, né? Chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro. Aconteceu. Às vezes a gente vai pensar, nossa, que coincidência, né? Ela foi trabalhar justo no campo de Boaz. Mas não é coincidência, é provisão de Deus, né? Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Existia uma lei de Moisés, que está lá em Levítico, eu acho que eu não coloquei aí, tá? Mas é uma lei que diz assim, que quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Então havia já um costume da época de você não ajuntar tudo. O que caiu, deixa, porque você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Então, Ruth estava vivendo daquilo que sobrava. O que caía no chão que ninguém queria, que ia estragar, era o que ela pegava, né? Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então, assim, ela estava começando a experimentar do favor do Senhor, né? Alguém que aconteceu tudo o que aconteceu, veio para cá agora como estrangeira, no meio de um povo que não era o povo dela, e, para ela não passar fome, começou a se alimentar das sobras que estavam no campo. E aí o Senhor começa a levantar um resgatador para a vida dela, né? Eu estou lendo o texto aqui porque é muito precioso, tá? Versículo 13. Está por aí? Aí. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhe. Como que pode, né? Deus levanta uma pessoa, além de trazer essa bênção sobre a vida dela, ainda começa a presentear. Vai deixando cair de propósito aí um pouco, para que ela vá pegando. Então, assim, essa é a abundância que tem do nosso Deus, né? Quando a gente acha que está tudo perdido, Ele vem lá com os mimos, Ele vem com o de repente, Ele vem com o sobrenatural, e às vezes você não se toca. De repente você fala: nossa, aquilo que eu estava orando tanto aconteceu, e você nem se tocou, nem parou para agradecer, né? Assim Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro.
Nas anotações da minha Bíblia ali, diz que ela colheu quase um efa de cereal, que é 17,6 quilos, né? E isso impressionou Boaz. Imagina você conseguir 17 quilos de cereal. Não é brincadeira, porque aqueles grãos não pesam muita coisa. Então, você tem que ir fazendo, ir fazendo, ir fazendo. Uma pessoa que não tinha prática, né, naquela situação. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Então Ruth contou à sua sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Daí que Noemi percebeu o que é que estava acontecendo, né? E aí ela diz: o Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família, né? Então aí Noemi começou a viver também, já estava vivendo o sobrenatural de Deus, a provisão estava vindo, mas aí ela começou a perceber o favor do Senhor, além daquilo que ela esperava. Quando que ela ia esperar que o resgatador da família fosse justamente o dono do campo, né? Então Ruth acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi, faça o que ela disse, minha filha, fique com as servas dela até o final da colheita. E aí vem o papel também da pessoa, né, quando a gente precisa falar algo, dar uma direção para a nossa família. Nós precisamos fazer como Noemi, perceber o que o Senhor está direcionando a nossa família, para a gente poder orientar os nossos filhos, falar com a nossa esposa. A gente precisa ter essa sensibilidade do Senhor, do que Ele está fazendo, né? Aí tem um slide que vai falar da lei do resgatador. O que é esse resgatador que fala? Por que Noemi falou que ele é o resgatador da nossa família, né? Então, Boaz, ele é o resgatador de Ruth. Por quê? Porque a lei daquela época dizia que o parente masculino de sangue mais próximo, ele tinha o dever de preservar os bens e o nome daquela família, né? Então, acontecia uma situação, existia uma lei que dizia que o parente masculino mais próximo deveria entrar em ação para guardar aquela família. E o que diz ali? Quais seriam as situações? Algumas. Comprar de volta bens da família que tinham sido vendidos para pagamento de dívidas, comprar de volta um parente vendido à escravidão com o fim de pagar dívidas, ou casar-se com a viúva de um parente falecido para dar continuidade naquela família. Então, olha aonde que Ruth foi cair, né? O que Deus fez? Ele colocou ela direto no campo que pertencia para o parente mais próximo e que não era só parente, era um dos que poderiam servir como resgatador, né? Se você ler ali a passagem, eu dei uma economizada aqui por causa do tempo, mas se você ler a passagem ali, ele fala que existia um outro resgatador ali, uma outra pessoa da família que também era até mais próxima de Ruth do que Boaz, mas essa pessoa não quis exercer a sua responsabilidade. Ela abriu mão, né, e passou a responsabilidade para Boaz. E aí sim que ele entrou em ação como resgatador, né? Amém, gente? Amém? Então, assim, o que eu anotei aqui para mim, não é coincidência, é a soberania de Deus agindo em nosso favor, né? Então, a gente precisa, nesses 3 anos aí que a gente estava com essa situação, a gente orou muito, né? A gente sofreu, né? Passou dificuldades, né? Tinha momentos que a gente falava, mas até quando que vai durar isso, né? E naquele momento ali, coisas vão acontecendo. Aí a gente ia comentando com o pessoal, começa a vir uma provisão de Deus aqui, não estou falando só de financeiro, mas acontece uma situação que te abençoa ali, um livramento lá na estrada, né? Algo aqui que Deus coloca uma palavra para o Senhor falar contigo para te fortalecer. Então, assim, vão acontecendo coisas no decorrer do caminho e você começa a perceber que é o Senhor te guardando. Ó, filho, eu estou aqui,
ó, eu estou te cuidando, calma, né? Eu estou no controle, né? Então, quando você olha a história lá de Jó, por exemplo, quanta coisa aconteceu com Jó, né? Quanta coisa. E depois, no final, o Senhor foi lá, restituiu ainda mais do que ele tinha, né? E só que, às vezes, a gente não tem, não sei se a fé é suficiente, a paciência, a perseverança. Por isso que a gente precisa ir sendo trabalhado, né? Por isso que é importante a vida de corpo de Cristo. Porque se você estiver sozinho, você não consegue, né? Eu posso dizer, né? Tem uma música que é uma música gravada pela Igreja Nova Aliança de Londrina, no tempo da pastora Bel e do pastor Herbert, né? E essa música diz o quê? Onde eu estaria se não fosse o teu amor? Onde nós estaríamos se não fosse o teu perdão, né? Então, assim, não tem como você resistir a tudo que o inimigo vai tentar fazer contra você, se você não estiver debaixo de um lugar de autoridade espiritual, debaixo daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Não existe vida fora de Jesus, né? Posso dizer com certeza para vocês que nós não estaríamos casados hoje se não fosse nós estarmos em Jesus, tá? Não é só lá em casa tem problema, né? A gente sabe como é que funciona, né? Então, assim, só que o Senhor Jesus faz o quê? Você muda isso, você muda aquilo. O problema não é só a outra pessoa, é você, né? Então, assim, você vai sendo trabalhado, né? E Noemi e Ruth estavam sendo trabalhadas ali. Mas, assim, o que Deus quer trazer para nós através dessa palavra? Assim como Noemi e Ruth alcançaram um resgatador, nós precisamos ter claro o papel de Jesus da nossa vida, né? Ele é o nosso resgatador. E aonde que está escrito ali, uma passagem que eu trouxe para vocês, Mateus 20 e 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20 e 28. O sacrifício de Jesus lá na cruz selou o resgate da humanidade, né? Mas a gente tem que estar atento, porque o inimigo vai tentar até o último momento, né? E uma passagem que até a gente cantou hoje, né? Que ele é fiel e verdadeiro, né? Eu sempre lembro de uma passagem que fala sobre o resgate final, quando o Senhor Jesus vai voltar para levar a sua igreja, né? Está lá em Apocalipse, né? O que diz lá? Eu até marquei aqui. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Você imagina a visão que a gente vai ter no final dos tempos, né? Porque a palavra diz que ele vai reunir todas as nações aos pés dele. E ali ele vai separar o joio do trigo. Agora você imagina o céu se abrindo e o resgatador vindo montado num cavalo, os anjos ao redor. Gente, vai ser espetacular, né? Eu não vejo a hora de presenciar isso. E a palavra diz que o nome dele está gravado, fiel e verdadeiro, né? E é isso que a gente precisa ter bem claro para nós. E indo para o finalmente aqui, Ruth 3, do 1 ao 11. Certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Ela estava falando de um casamento, né? Agora Noemi queria arrumar um casamento para Ruth. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth.
Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Rute se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou tua serva Rute, respondeu ela. Estende as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor a abençoe, minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O que Ruth fez? Além de ouvir o conselho da sua sogra, ela se colocou debaixo do lugar de autoridade de Boaz. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar debaixo do lugar de autoridade do nosso resgatador, né? Do Senhor Jesus. Nós precisamos dizer, Senhor, como Pedro declarou, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu preciso buscar nele, eu não tenho que ir buscar lá fora, porque hoje está um caos, informação está um caos, tem informação para todos os gostos, você consegue achar aquilo que você quiser que te agrade, você vai achar, mas a gente não vai atrás daquilo que nos agrada, nós vamos atrás daquilo que é a verdade. Então nós precisamos colocar debaixo desse lugar de autoridade, como ela se colocou aos pés de Boaz, nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus, falar, Senhor, eu estava fazendo errado, família, nós estávamos fazendo errado, de hoje em diante a gente vai parar, ajustar e mudar a direção, amém? E o Senhor vai honrar. Prometo que eu estou acabando aqui, tá? Rute 4, do 13 ao 17. É um livro tão pequenininho, né? Mas é um livro tão especial. Boaz levou Rute para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, a sua sogra, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. E quem é Obed? Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, Noemi foi atrás de restos de colheitas, porque ela não via saída para a sua vida. Mas Deus deu a oportunidade de uma nova história como família para ela. E olha a história. Rute se tornou mãe de Obed, vó de Jessé e bisavó de Davi. Então, de uma descendência que tinha tudo para dar errado, sai o Salvador da humanidade. Isso é prova de que Deus pode fazer qualquer coisa. Pegar uma pessoa estrangeira, colocar no meio do povo dele, todos nós somos estrangeiros aqui, nós não pertencíamos, e o Senhor nos deu uma segunda chance. E aí ela se torna parte da linhagem de Jesus. É espetacular isso. E se você subir, se você for e eu tinha até não lembrei na hora, mas conversando com o pastor, a gente conversando sobre a passagem, e ele falando, se a gente subir um pouco na história, quem que está um pouco mais para cima na linhagem dela? Raabe está um pouquinho mais para cima aqui. Eu não anotei porque não deu tempo, mas assim, Raabe, depois vem mais, acho que 2 famílias para chegar em Boaz. Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espias, que pediu o favor do Senhor, que reconheceu quem Deus era naquela época, a única família poupada em Jericó, depois que o Senhor derrubou os muros de Jericó, ela também se tornou parte e acabou chegando aqui em Rute. Então, o Senhor faz do jeito que Ele quer,
da forma que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Por isso que Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a tua família, a nossa igreja. Amém, gente? Ruth era uma estrangeira e, a princípio, seu objetivo era juntar as sobras que ficavam para trás depois que os outros faziam a colheita. Mas ela experimentou o sobrenatural e se tornou a bisavó de Davi. Por isso que os últimos versículos aqui, pode passar? Provérbios, eu coloquei em 2 versões, tá? Provérbios 3, do 5 ao 6, essa passagem para mim ela é chave. O pastor Corsini usou ela no meu casamento, e ela fala assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Ou a outra, a NVI, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não existe história caótica o suficiente que Deus não possa mudar. Amém, queridos? Então, não importa o que nós estamos vivendo hoje. Quando Jesus chega na história, Ele arruma qualquer coisa. Amém? Aquilo que era para dar errado, o Senhor Jesus tem o jeito certo. Então, anotei aqui para finalizar. É tempo de parar de dar ouvidos para as vozes do mundo. Precisamos nos voltar e fortalecer a nossa família. É tempo de resgate. É tempo de renovar alianças. É tempo de valorizar o tempo juntos. É tempo de valorizar e fortalecer o casamento, o relacionamento de pais e filhos. Nós não podemos ter vergonha de ser diferentes do que o mundo traz. Nós não podemos ter vergonha de abraçar, de beijar, não podemos. Olha o tamanho do Pedro, bem maior do que eu. Vou lá e beijo todo dia, na hora que acorda. Às vezes eu tenho que levantar assim um pouquinho, porque ele está bem alto. Às vezes eles tentam dar uma fugidinha, eu e a Ju temos que pegar na força assim, mas nós não podemos deixar de curtir o nosso tempo como família. Nós temos que abençoar, porque eles precisam saber que a segurança deles está, acima de tudo, o Senhor, e depois nos pais que Ele colocou sobre a vida deles. Amém? Então, algumas lições para a gente terminar. Há decisões que mudam toda uma vida. Então, a gente precisa prestar atenção nas decisões que nós vamos tomar, porque elas vão trazer consequências, boas ou ruins. É importante ter a consciência de que nós também somos resgatadores. Nós não estamos aqui só para ser resgatados, nós estamos aqui para ser resgatadores. Então, todos nós que estamos aqui, tem alguém ali fora que você vai tocar. Tem alguém ali fora no teu trabalho amanhã que está precisando de um toque, tá? Então, nós somos resgatadores também. Deus abre portas e oportunidades em situações que parecem casuais. O negócio do hotel que eu falei, aonde conversa, isso aqui é só mais um papinho aqui. Não, às vezes é o momento de você mudar a vida daquela pessoa, de você ser um instrumento de Deus para ela virar a chave. Deus cuida daqueles que confiam nele, mesmo em tempos difíceis. Essa é chave para nós, porque a gente tem o costume de se colocar num buraco quando está passando por um problema. Deus usa pessoas comuns como eu e você para cumprir seus grandes propósitos. Pessoas como Ruth, como Raabe, como Boaz, como Noemi. E Jesus, o nosso resgatador, venceu a morte e pagou o preço pelo nosso resgate. Está consumado, né? Amém? Então, eu queria que você levantasse, que a gente pudesse ter um momento agora de orar pelas nossas famílias. Um momento de declarar com a tua boca o quanto você reconhece que o Senhor Jesus é o teu resgatador. A gente precisa declarar, que a palavra diz que com a nossa boca nós vamos declarar, né?
Então você precisa louvar Ele. Enquanto a gente ouve esse louvor, você vai orar, você vai colocar a tua família, abraça a tua família aí. É tempo da gente abraçar, é tempo da gente estar junto. Vamos orar para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Amém, queridos?